Saudação, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo. Aqui o nosso time é formado por comentaristas, torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, viciados pela bola de capotão e está cansado dos mesmos comentários de sempre, vem com a gente. Faz seu comentário, dá like, compartilha nossos vídeos e também é muito importante também se inscrever no canal. Melhor ainda se você puder divulgar para os seus amigos. Isso vai nos ajudar a dar relevância aí no YouTube, levar o canal a mais pessoas visualizarem. Hoje, após um feriado de carnaval meio diferente, né, um carnaval meio restrito e também o meio de fatos lamentáveis aí de guerra pelo mundo, vamos dar sequência ao nosso quadro Vence Catar, que é o quadro esse que é o preparativo para a Copa do Mundo no final do ano. Vamos continuar ainda falando sobre as eliminatórias, dando alguns destaques de fatos ocorridos nas eliminatórias diferentes, um pouco desconhecidos ou até relevantes a mais. Então, se você gosta de Copa do Mundo e História, cola com a gente. Eu sou o José Kuchonoves, comigo o Mestre Fazolin e o nosso historiador de plantão, o Rafael Sabá. Daí, Sabá, no último programa nós paramos ali na Copa de 74, da eliminatória de 78. O que você trouxe para a gente hoje e começar o nosso papo? Maravilha, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa alvorada para todo mundo. A gente está vivendo aí um clima tenso, até que a gente acabou falando um pouco dos ocorridos já a partir da década de 70, década de 60, períodos de Guerra Fria, e a gente está vivendo isso agora, né? Curioso. A gente vai falar agora da Copa de 78, tantas curiosidades assim quanto as anteriores. A maior curiosidade é que, pela primeira vez, teve um número acima de 100 seleções na repescagem. Então, isso daí já começou a criar uma dificuldade a mais. Foi, até então, a Copa de 78, que, por sinal, foi na Argentina, ela teve uma grande dificuldade. Eram poucas vagas, porque até então essa foi a última Copa com 16 participantes, e a partir da Copa seguinte aumenta o número. Eu acho que isso daí influenciou bastante o número de seleções interessadas. No total foram 95 equipes que disputaram, 14 vagas, né? Porque já tinha a de 74, a campeã foi a Alemanha, e a dona da casa, que era a Argentina, né? E a outra curiosidade aí que eu trago nesse primeiro momento, que foi, pela primeira vez, teve a inserção das penalidades, né? Porque antigamente, até a Copa de 74, até a repescagem da Copa de 74, quando tinha empate, são 2 jogos, ganhou o primeiro de 2-0, o segundo foi 3-1, vai para o terceiro jogo. Então, a partir dessa Copa aí, teve a primeira disputa de pênaltis, que, por sinal, foi entre Tunísia e Marrocos. E, se eu não me engano, foi a Tunísia que passou. Agora eu fiquei na dúvida. É isso aí, Everson? Exato. Tunísia que passou na primeira fase ali da eliminatória africana. E, Fazolin, para você, o que você colocaria aí de relevante nessas eliminatórias de 78 aí? Bom, assim, se nós for falar em Argentina, em 78, nós até comentamos no final do programa passado que era uma Copa bem tensa, né? Por vários motivos aí. Quando a gente for falar da Copa, propriamente dita, a gente vai falar muito sobre isso. Mas não só isso, porque a própria eliminatória, principalmente aqui na América do Sul, porque a América do Sul, na época, grande parte dos países estavam convivendo com regimes autoritários, regimes militares, né? Então, assim, no próprio Brasil tinha, né? A Argentina, o Paraguai teve uma situação um pouquinho diferente, mas também relacionada, o Chile, né? A própria Bolívia teve golpes militares. Então, assim, uma sucessão de golpes na América do Sul aí, e a gente sabe que, bem ou mal, essa questão política também acaba interferindo. A gente está vendo isso agora, né? Essa semana que estourou aí, a FIFA já de antemão já eliminou a Rússia na próxima Copa. Então, a gente sabe que na época tinha muito isso, mas
aqui até que não influenciou, né? Embora tivesse ali, todos os times da América do Sul conseguiram disputar sem problema nenhum as eliminatórias, né? E na época, como o Sabá falou ali, a Argentina já estava classificada, então os outros 9 países é que acabaram disputando naquele sistema mais tradicional que a gente conheceu durante muito tempo, que era 3 grupos de 3 times ali, né? Só que como a América do Sul, na época, tinha direito a 2 vagas e meia, a gente fala meia porque ela ia disputar uma vaga na repescagem, o vencedor de cada grupo da América do Sul foi para uma fase final, os 2 primeiros classificaram direto para a Copa e o terceiro lugar foi disputar uma repescagem contra o pior time da América, da América não, da Europa, digo, que no caso ali Brasil e Peru que acabaram se classificando, né? E a Bolívia foi disputar uma repescagem contra a Hungria, acabou perdendo para a Hungria 2 partidas, 6-0 lá e 3-2 em casa. E o destaque ali negativo é que o Uruguai ficou fora dessa Copa, né? Ficou no grupo da Bolívia e a Bolívia é quem acabou passando para a fase final. Foi da primeira vez que o Bolívia foi para a Copa? Essa? Assim, Não, a Bolívia acabou não indo, né? não. A Bolívia perdeu na repescagem. Perdeu Ela a esteve repescagem. bem perto. A Bolívia já participa da primeira, da Copa de 1930. Isso. Mas quando teve eliminatória, assim, mais acho que ela estava... Na verdade, a primeira classificação pela via da eliminatória da Bolívia vai se dar em 94, quando a gente chegar lá, né? Inclusive, foi a primeira derrota do Brasil numa partida eliminatória, né? Acabou gerando tudo isso ali. O Sadal destacou ali que foi a primeira vez que aumentou, né, Sabá? Você falou que aumentou o número de participantes da Copa. Sim. Aumentou, teve um número... como a gente vem falando desde a Copa de 30, vai aumentando gradativamente, a gente falou isso daí, inclusive, no último episódio, que é justamente a questão, quanto mais interesse, a Copa chega a mais países, a tecnologia, no caso ali a TV, estava chegando a mais países, a galera estava começando a ter um interesse muito grande, então, a partir desse momento, cria-se, não que não existisse o futebol nesses países, em países da África, em países da Ásia, da Oceania. Não, pelo contrário, mas começa a chegar a ser televisionado a partir da Copa de 70, se eu não me engano, a primeira transmissão em cores aqui para o Brasil, eu não sei se para muitos outros países do mundo. Então, tem essa visibilidade maior do futebol da Copa do Mundo para esses outros países que a princípio não davam tanto interesse. Isso só corrigindo ali, Sabá, na verdade, a primeira disponibilidade, que nem você mencionou, a primeira disponibilização de sinal em cores foi na Copa de 70, mas o Brasil não conseguiu assistir em cores na época, porque não se tinha tecnologia aqui no país, né? A primeira Copa que o Brasil conseguiu assistir em cores foi a seguinte, foi a de 74, né? Sim. Não, mas eu quis destacar porque é isso, a gente vai vendo, parece que o aumento do número das seleções parece também um crescimento do futebol, né? Assim, parece que o interesse vai tendo, uma coisa que é aquela coisa do ovo da galinha, será que queriam mais futebol por causa das seleções ou mais seleções e aumentou o futebol depois, né? Isso eu achei que é interessante, essa mudança, que parece um marco, talvez não tenha esse destaque. E outro, eu acho que o Fazolin falou também ali, não tinha, parece que não tinha influência direta política, mas tinha indireta, né? Porque muitos governantes lá usavam, né, o futebol para tentar amenizar as situações, para tentar angariar. Então, a gente está falando assim, que o futebol está ligado ainda, né? Às vezes não teve, a gente falou de destaque negativo assim, mas que de desistência, de boicote, de briga, mas teve essa questão de puxar o futebol, e coincide com isso, que é um aumento do número, parece que os caras, opa, acordamos o futebol, uma coisa que gera lucro, gera popularidade, tenha, né? Isso é verdade. Na realidade, meu posicionamento quanto a isso é que a influência política ela é direta, ela é escrachada em alguns casos. No
caso da Argentina, tem episódios durante o período da ditadura. O futebol ele é muito utilizado como o circo, né? O pessoal fala do pão e circo e tal, mas o futebol ele serve para meio que dar esconder um pouco do que o que vem ocorrendo internamente nos países. Foi assim em 70 no Brasil, porque o Brasil tinha, óbvio, o time do Brasil era um espetáculo, e o governo utilizou da seleção brasileira para dar uma sossegada ali no pessoal que era muito crítico, mas quem era muito politizado não deixava isso de lado, apesar de apoiar a seleção. Isso ocorre na Argentina em 78, da mesma forma. Então, esse período de ditadura na América do Sul, principalmente, porque a gente acaba tendo mais contato, ele teve ligação direta com os governos, com os militares, no caso aí. E 82, o que a gente podia destacar aí para esse, né, na parte eliminatória lá? Tem alguma... Acho que deve seguir a mesma lógica ou não? 82 já tem uma grande evolução, que é o aumento do número de vagas. São 8 vagas a mais. Isso daí, para a época, era uma coisa surreal. Era possibilidades concretas de seleções que nunca teriam chance de participar de uma Copa, de participar. Continentes que, às vezes, tinha... não era uma vaga, era meia vaga, que tinha que disputar repescagem. Com o tempo, isso daí foi acabando. Mas continentes que nem tinham tanta presença no futebol, começou a ter uma presença maior. Participação de seleções que a gente não imaginava que fosse participar de Copas, justamente por conta desse aumento de vaga. E a partir daí, inclusive, eu quero deixar até um adendo, que eu acho bacana. O número de 32 seleções eu acho bacana, legal, mas eu acho que o número de 24 seleções, de repente, seria o ideal. E agora vai ter exatamente o dobro. Vão ser, a partir da Copa da América do Norte, vão ter 48 vagas. Óbvio, aumentou o número de seleção, isso é um fato, mas 48 é muita coisa. Aí acaba dando uma saturada, fica um pouco meio... Muita gente acaba perdendo o interesse e tal. E, Fazolin, você tem um número aí certinho das vagas por continente? Sim, nessa Copa aí de 82, né? Foram 105 países que disputaram 22 vagas, né? Porque uma era da Espanha, né? Que é a sede, uma pertencia à Argentina, campeã de 78. A África passou a ter 2 vagas, primeira vez, né? Conseguiu ali, Argélia e Camarões entraram. A Europa aumentou bastante, porque é uma média de 8, 7 vagas, passou a ter 13, então já deu quase que dobrou ali. A América do Sul continua tendo 3 vagas, né? Em vez de ser 2,5, passou a ser 3, daí oficialmente. América do Norte passou a ter 2 vagas. E daí eu acho uma boa curiosidade aí, né? Até o que o Sabá falou, né? Por exemplo, quem classificou para essa Copa do Mundo na América Central e do Norte foram Honduras e El Salvador. O México, Canadá, que até pela questão econômica acabaram ficando de fora, né? Cuba, que já tinha ido, Haiti, que já tinha ido na Copa anterior, acabaram ficando para trás. E aí Honduras e El Salvador é que acabaram passando. E o outro detalhe é que a Ásia, nessa eliminatória, foi feita a Ásia e a Oceania junto, né? Dando direito a 2 vagas. E aí quem acabou entrando foi Kuwait e a Nova Zelândia, né? Na fase final ali era Kuwait, Nova Zelândia, China e Arábia Saudita. Embora nenhuma tivesse ido ainda, né? Mas a curiosidade é que 2 times que hoje você nem imagina, né? Kuwait e Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia tem que disputar a própria eliminatória lá e depois disputar uma vaga ou com o europeu ou com o sul-americano, né? Então ela teve a oportunidade e acabou agarrando e conseguiu entrar na Copa, né? Né? Na realidade, ela não joga a eliminatória. Ela só bota o time em campo porque a vitória é certa. Infelizmente, não tem ninguém que faça a frente. Quem faria a frente
a Nova Zelândia e joga pela Ásia, que é a Austrália. Né? Vale. Eu acho que já é alguma coisa a se pensar em jogar a Austrália para jogar de volta, porque a Austrália sempre tira uma vaga ali da Ásia, e países ali que sempre estão batendo na trave. Eu tenho um amigo sírio, e a gente falando das eliminatórias, ele fala, cara, não dá, porque aí depois a gente vai pegar a Austrália e vai ser eliminado. Aí eu falei, pô, e fui ver o retrospecto, e realmente a Austrália sempre tira alguém que tem a possibilidade de ir pela primeira vez, ou ou então de uma seleção ali mais ou menos que acaba no final perdendo para ela. Agora, foi a mesma coisa. Nessa aí, Sabá, na verdade, assim, acho que a própria Austrália que fez o requerimento de inscrição na Confederação Asiática para aumentar a sua competitividade, tanto que os clubes disputam a Copa Asiática, os clubes da Austrália. Não, você pode ver que nos últimos mundiais de clubes, o representante da Oceania, porque ali a Oceania tem uma vaga, é sempre alguém ali da Nova Zelândia. De vez em quando aparece um time lá, uma zebra, alguma coisa, mas a regra é essa. Eu não sei se a Austrália vai repensar isso, porque eu acho que provavelmente a Oceania agora terá direito a uma vaga direta, com 48 seleções. Não vejo cabimento nenhum em você tirar um continente se tem 48 vagas, né? Porque se não fizer isso, aí vai acontecer o que você falou. A Nova Zelândia vai estar em todas as Copas a partir de agora. Exato. Mas é interessante esse aumento, até crítica do Sabá, eu discordo dele. Acho que esse aumento é justamente para isso, né? Você vê assim. É que eles vão fazer um jeito lá, pelo que eu estava vendo, como fosse uma pré, né? Mas é oportunizar que não sei se é uma visão, pelo que a gente está vendo, assim, como eu falei, acho que confunde uma visão de crescimento do próprio futebol e uma questão de marketing, mas... Na verdade, Gessé, eu entendo o que você está falando e o Sabá, mas eu acho que é um meio termo disso. A FIFA, se a gente for ver bem, é baseada sempre na questão do interesse. Sim. E parece-me que, se não me engano, essa questão das 48 vagas foi na última eleição, uma coisa assim. Parece que o candidato lá, acho que era não sei se era Infantino ainda, meio que conseguiu uns conchavos lá para conseguir, inclusive, mais votos. Porque, assim, se você tem a chance de um time que nunca foi para a Copa passar a ter, né, é óbvio que você vai ganhar o voto do cara. Então, é muita questão política, na verdade, que não é questão técnica que está definindo esse aumento, não. Não, mas eu entendo essa crítica, mas na minha opinião, assim, eu sempre tento pegar o lado bom da história, né? E desse que vai aumentar, vai ter chance de clube, de seleção que não disputou e que vai disputar. Isso, quando eles falam do interesse, eu acho que pode ser que aumente, ou até a questão da Europa ali, se você for ver. Acho que nessa eliminatória agora vai ter um chaveamento de Portugal e Itália, por exemplo, ali, que são duas seleções que é atrativo para as outras assistir. Então, uma vai ficar de fora. Ou outro chaveamento lá, acho que da África, parece que é Egito e Senegal, se eu não me engano, também. Final da Copa Africana, eles vão disputar uma vaga. Mas que eram duas seleções que seria atrativo. Por isso que eu não sou contra de aumentar pensando nesse lado, entendeu? Por isso que eu disse ali do aumento influencia nesse sentido, né? O que eu fico... Eu nunca vou ser contra de ter mais seleção, principalmente seleções da África, por exemplo, que os caras, pô, às vezes não tem nem um futebol tão exuberante, mas a torcida faz uma festa espetacular, o futebol para eles é uma coisa diferenciada. O pessoal da Ásia, aumentar, inclusive, de repente ter mais chance de alguém da CONCACAF, ali do Caribe e tal, mais seleção dali participar. Não vejo problema nenhum, pelo contrário, isso daí é maravilhoso. Inclusive, a festa vai ser maior. Só que, pô, a partir do momento que você vê que o pessoal vai fazer grupo de três seleções, pô, aumenta o número de vaga, de seleções na Copa, mas diminui o número de jogos. Aí agora, é por isso que lá no primeiro programa, quando você me perguntou se eu considerava, porque você já considerava a Copa do Mundo,
Eu falo que não, cara. Eu não, agora a FIFA veio com essa ideia, não, porque eliminatória já é a Copa. É justamente por isso. Porque a fase final vai ser, se for dessa maneira que eles estão falando, 48 é dividido em grupo de 3. Nossa, vai ser uma coisa horrível, cara. Eu acho muito ruim para o futebol. Só lembrando que a gente já teve várias fórmulas diferentes. Quem sabe chegar lá no momento seja interessante, seja bacana, mas, cara, eu não sei. De repente, tu perde a oportunidade de uma zebra fazer uma graça no último jogo, que seria o quarto jogo. Entende? Eu vejo dessa maneira. Porque... Eu acho, na verdade, assim, Sabal, que o mais triste vai ser, porque, assim, eu acho que tirando a questão dos jogos de mata-mata, mas na primeira fase, o mais legal é aquela última rodada de cada grupo, porque os jogos têm que ser no mesmo horário, né? Então, os 2 jogos do grupo têm que ser no mesmo horário, e às vezes você vê nuances de classificação, às vezes é um que está passando, de repente muda, vai o outro, e isso vai acabar com esse negócio de 3, porque um time já não vai jogar a última partida, né? Você pode chegar com um time classificado, já ganhou o grupo, às vezes a última partida pode não valer nada, entendeu? Então, assim, vai estragar um pouquinho da brincadeira mesmo. Exato. Aí eu quero ver, e a gente já teve problema, inclusive, em Copas anteriores, por isso que eles fizeram isso, de colocar os últimos jogos da rodada no mesmo horário, no mesmo dia, justamente para não ter combinação de resultado. Não aconteceu o que aconteceu em 78, que o Brasil dançou. Né? Mas vamos continuar na eliminatória aqui. Você estava debatendo aqui que o negócio foi legal. Vamos continuar, senão a gente não termina as eliminatórias antes da Copa. Tá bom. Só mais duas curiosidades aqui, ainda dessa eliminatória, que eu acho interessante colocar, que foi a primeira eliminatória com a inserção do gol fora, que era aquele gol qualificado, né, que a gente chama. Teve a primeira participação aí do Kuwait, né, que já foi citada, e teve a participação da Argélia de Camarões, foi a primeira vez com uma Copa. Me corrija se eu estiver errado, mas é a primeira participação, o Fazalim, de 2 seleções africanas na mesma Copa, né? Sim, primeira vez. Porque é a primeira vez que vai entrar 2, né? Então é Isso. verdade. E a nova e o destaque final para essas eliminatórias, para a gente passar para frente, é a Nova Zelândia, que ela viajou absurdos 88 mil quilômetros durante as eliminatórias. Eles tiveram que rodar toda a Oceania e depois ainda rodar ali, dar uma passadinha na Ásia para garantir sua vaga para a Copa. Quer dizer, para eles, a Copa foi mais do que merecida, né? Imagina as milhas desse pessoal. Bem, Vazia, mais algum destaque aí que você tinha de 82? Não. Era os apontamentos que o Sabá colocou aí também. Não, legal isso aí, hein? Parecia meio interessante. O pessoal reclama de jogar a Série B aqui, que anda bastante, olha que a Nova Zelândia teve que fazer. Imagina. E hoje eu não tenho certeza, mas eu acho que é sede única, né, na Oceania. E eu acho que isso daí é super válido. Na realidade, do meu ponto de vista, para eliminatórias, tem que usar a Copa Continental ali para servir de eliminatórias. Tu já mata um período enorme de data FIFA. Mas, enfim, né? Aqui no poderia usar as datas FIFA para amistoso entre continentes, né? Que é uma coisa que a gente cobra muito hoje. Exatamente. Mas, enfim, é um jogo de interesse muito grande. Vamos passar para 86? Vamos lá, diga lá, só, de 86, o que você colocaria para nós aí? 86, teve, o Fazolin falou, inclusive, da primeira, um pouco mais à frente, tem a primeira derrota, né, da seleção brasileira, mas na repescagem para a Copa de 86, foi a primeira vez que a seleção alemã perdeu uma partida. Ela perdeu a primeira partida e o que me deixou mais curioso é que eu fui ver depois quais foram as outras derrotas. Se tinha muito... Não. Até hoje, ela só perdeu 3 partidas em eliminatórias, que é uma coisa absurda. Tá? Tá certo que é um grupo de 5 e tal,
tem, até comparado com o Brasil, a gente pode fazer essa comparação. Pô, o Brasil joga, às vezes, com 2 seleções. Foi boa parte das eliminatórias assim. Eles jogavam, pelo menos, aí com 5 seleções, 4 seleções. Então, já era um nível maior da Alemanha. Então, ela perdeu e foi uma derrota por 1-0 para Portugal em casa. Em casa. Exatamente. A curiosidade é que ela perdeu mais 2 vezes depois. Ela perdeu por 5-1, tomou 5-1 da seleção da Inglaterra em 2001. E agora, recentemente, nessa última... agora, na eliminatória que está acontecendo, no caso, agora está na parte da repescagem, ela perdeu também em casa para a Macedônia do Norte. E a curiosidade, ela nunca perdeu fora, ela só perdeu em casa. E até continuando, Sabá, essa derrota aí para Portugal é que definiu a classificação de Portugal para a Copa, porque se a Alemanha tivesse feito o serviço, quem teria passado pelo resto dos resultados seria a Suécia. Então, a Suécia acabou dançando nessa Copa aí, né? Copa que, inicialmente, muitos não sabem, mas ela não era prevista para o México, tá? Ela era uma Copa que, até pelo rodízio de continentes, caberia a Colômbia. Só que teve um terremoto, né? E aí a Colômbia acabou perdendo, não teve condições de sediar a Copa do Mundo, e aí o México, como já tinha uma experiência bem significativa com relação à organização da Copa de 70, a FIFA acabou achando mais tranquilo, até pela questão de logística, transferir a Copa para o México. Então, inicialmente era para ser a Copa na Colômbia e acabou passando ela para o México. De eliminatória, número de 82 para 86, não teve muita alteração ou teve? Aumentou em número de inscritos só, né? Porque acho que foram 108 na Copa anterior e passou a 119, mas o número de vagas continua sendo 24 seleções. O México acabou tendo a vaga de país sede e a Itália como a campeã do ano da Copa anterior, né? Legal. E de 90, Sabá, tem o que você... Ou se quer destacar mais alguma coisa aí de... Só mais 2 coisinhas. Foi uma... Coisas rápidas mesmo. No caso, até então, até agora, não se classificaram de novo, mas foi a primeira Copa que classificou a seleção do Canadá e também que classificou para a Copa a seleção do Iraque. Até então, não conseguiram. Eu duvido muito que o Canadá não consiga a classificação para essa. Então, teve isso e teve um triste ocorrido lá em Cardiff, em Gales, que foi durante a última partida, a partida que decidiria quem era o classificado entre Escócia e País de Gales. Saiu um gol já no fim do jogo que deu a vitória para a Escócia. E esse gol foi uma emoção muito grande. O técnico Joe Stein, da Escócia, acabou falecendo. Teve um ataque fulminante e morreu na hora. Sabá, salvo engano, acho que foi a primeira Copa da Coreia do Sul também, não foi? Olha, 86... Então, estava até tentando acompanhar mas se não me engano, sim, porque a Coreia que tinha ido tinha sido a do Norte. É verdade. Né? E aí o que acontece? Um detalhe que a partir disso, a Coreia do Sul virou dominante na Ásia, mas ela demorou muito tempo para ir, né? Ela foi a primeira Copa ali em 86 e depois disso ela começou a ir quase que sempre. Acho que não falhou mais depois disso. E até pegando esse teu gancho aí, Fusalinho, a gente está no limite do tempo aqui, até para não passar muito para chegar a 90, antes de a gente for lá. Vocês acham que vocês fizessem a ida da seleção para a Copa, na eliminatória, ela fortalece para a próxima? Vocês conseguem ver uma mudança assim? Isso que você destacou que a Coreia do Sul foi e praticamente não saiu mais, né? E tem seleções que conseguem ou não conseguem dar uma
uma opinião de vocês nesse sentido, assim, de se a eliminatória dá uma força mais para próximos, assim, Copas, assim, ou é o resultado da Copa em si? Eu te diria assim, Gessé, eu acho que dá e não dá também. Eu vou pegar esse exemplo da Coreia do Sul, tá? Vamos pegar a Ásia, por exemplo, que é uma situação diferente, né? A Coreia do Sul passou a ter um investimento no futebol nos anos 80. Para quem não sabe, nos anos ali, o início na Coreia do Sul, aconteceu meio que o que aconteceu no Japão, um pouco mais para frente, quando o Zico foi para lá, que eram as empresas do país assumindo time de futebol. Então, por exemplo, lá na Coreia tinha a Hyundai, tinha um time que era meio que a base da seleção na época. Então, o investimento passou a ser maior e isso, por consequência, gerou, né? Passou até, às vezes, a pegar jogadores de fora e tal. E aí a Coreia começa a ter essa situação, coisa que mais para frente o Japão acabou fazendo, né? Quando levou o Zico para lá, o Alcindo, o Kashima Antlers, e o Japão passou também a ter esse diferencial, né? Mas eu acho que, assim, lógico, alguns países na Europa a gente vê muito isso. Um time que ele classifica no ano, numa Copa, a chance dele estar na outra é muito grande ainda. Não, às vezes muda muito pouco o número de os times classificados, né? Uhum. Porque você, em 4 anos, o futebol não muda tanto assim, né? Para você, o que você acha assim dessas da eliminatória? Tem uma influência ou ainda está essa questão da política que influencia ou comercial? Nesse caso aí não. O que acontece? Em 86, a partir de 86, no caso 86, são 30 anos após o fim 31, se eu não me engano, 31 anos após o fim da Guerra das Coreias. E ali a gente já vê que rola uma disparidade por conta de questões financeiras, né? Então a Coreia ela se torna muito forte muito forte dentro da região ali da Ásia, e ela começa a ter uma certa vantagem perto de outros países. O Camboja, por exemplo, nesse momento, ele já tinha passado pela questão da guerra civil. O Vietnã teve a guerra do Vietnã. São países que ficaram bem destruídos, e era um período que ainda tinha a questão de divisão dos blocos da Guerra Fria. Então, acabou se favorecendo, teve o apoio norte-americano, militarmente, financeiramente, e cresceu bastante. E mais à frente, inclusive a partir de 98, começa a aparecer bastante o Japão. E o Japão hoje é figurinha carimbada, mas é todo um trabalho por trás daquilo, desde trabalho de base, que na maioria dos países asiáticos não tem. É isso aí, nós vamos ter que ficar devendo 90 aqui, que acho que daí já é a Copa que eu assisti de verdade, que já tinha idade para entender, as eliminatórias já estão lá. Quero agradecer, Fazabá, mais uma vez pela tua pesquisa, tua participação, tá sendo bem legal. Fazolin também, tá? Vocês curtem esse negócio legal? Estou tentando aqui chegar perto de vocês, o Novas Enrolado. Então, para o pessoal comentar aí se está gostando, não tá? Hoje até teve uma discussão diferente ali, que acho que isso também é válido. E vamos continuar assim, vamos ver se a gente chega no final da Copa já ou acabando, eliminando as eliminatórias ou aumentando o número mais lá, né, pessoal? Eu acho que a gente está até fazendo de acordo com... Não dava para fazer muita Copa, infelizmente. Queria, se tivesse um pouco mais de tempo, daria, mas infelizmente acaba sendo muito assunto e a gente filtra os assuntos. Se for falar tudinho, não dá. Mas é isso aí. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até mais. Até a próxima, pessoal.